Ô, e o Lula que pra ganhar a eleição só precisa ficar parado? Como se não bastasse aquela treta do Flávio Rachadola com o Daniel Vorcaro, ainda veio semana passada a Michelle Bolsonaro fazer um vídeo de meia hora pra explanar o Flavinho também. Então eu resumi o que ela falou pra você que não segue a Michelle Bolsonaro, que não vai ficar lá meia hora escutando ela falar, mas quer se inteirar do que foi dito. Esse vídeo é um oferecimento dos apoiadores do canal que contribuem voluntariamente para a produção desse conteúdo. Então bora lá! Olá, esse vídeo será longo, porque não tem como ser diferente. Olha, não sei vocês, mas quando eu era criança a gente aprendia que esse símbolo aí do lado da Michelle com a mão assim é coisa de Illuminati, hein? Na moral, que cenário macabro. Parece que ela pediu pra gravar no fundo de uma loja maçônica no Alphaville. Tentei o silêncio, escolhi a paz. Para não expor a minha família, fiquei calada por muito tempo. Mas tem um limite para o quanto uma pessoa consegue suportar ataques e mentiras. Especialmente quando essas mentiras envolvem o seu nome, o sofrimento do seu marido, da sua família. Senhora, eu não tenho marido, então assim, cada um com seus problemas, né? Até agora eu tentei não expor a família, pensando muito no meu marido, mas não dá mais. Então eu vim para falar. As pessoas que sabem o que aconteceu se dividiram em dois grupos. Um me dizia, conta tudo. As pessoas precisam saber a verdade. Esse grupo me representa. O outro dizia, fica quieta, não vale a pena. Eu tentei ficar quieta, mas percebo a maldade de alguns que se dizem defensores e aliados do meu marido. Peraí, vamos ler essa manchete aqui. Michelle está cagando para Bolsonaro, diz apoiador de ex-presidente. Ah, mas essa manchete ficou boa, vai falar que não ficou? Então hoje, a verdade vai iluminar o que foi escondido na escuridão das notícias falsas e nos ataques irresponsáveis. Para que todo o contexto fique claro, eu preciso voltar um pouco no tempo. Tudo começou em 2023. O meu marido estava voltando dos Estados Unidos. Ele ia assumir a presidência de honra do Partido Liberal. Ele e o presidente Valdemar conversavam sobre os rumos do partido, o que ficou para trás, o que ainda podia ser construído. E perceberam uma lacuna: as mulheres. Um público enorme, poderoso e que ainda viu Jair com desconfiança. Por que será, né? O Jair, que sempre foi esse poeta sobre o universo feminino, sempre com palavras de amor e afago para com as mulheres do Brasil. Na verdade, Michelle, isso mostra que as mulheres do Brasil não são besta, né? Não tinha uma estrutura partidária que falasse de verdade com elas. Foi nesse momento que o meu nome surgiu. Eles me convidaram para assumir o PL Mulher como presidente nacional. Eu aceitei, mas fui muito honesta. Olhei para o meu galego e disse... Meu galego. Ele olhou para mim e disse que sabia que seria difícil para todos nós, mas que era necessário. E assim eu fui. Assumi esse chamado mesmo sem ter experiência partidária. O que eu encontrei pela frente era maior do que eu imaginava. O PL Mulher existia no papel, mas na verdade tivemos que começar praticamente do zero. Como é que a gente convence um monte de mulheres a gostar do Bolsonaro? Alguma ideia? Ninguém? Qualquer ideia. Nós pintamos o Brasil de rosa e os resultados vieram. Nas eleições de 2024, elegemos 45,8% mais mulheres do que em 2020. Com pouco mais de um ano de trabalho, foram 1.005 mulheres eleitas. A semente que plantamos começou a dar frutos. E fico feliz quando vejo esse fruto chegando a todos, incluindo ao pré-candidato Flávio, que hoje é bem recebido e apoiado por nossas meninas do PL Mulher nos estados. Não é como se elas tivessem escolha também, né? Se é vereadora pelo PL, vai apoiar quem a presidência? O Renan Santos? É emocionante ver que as mulheres estão se engajando para transformar a política. É exatamente para isso que nós estamos trabalhando. Se hidratem, galera, até os Illuminati bebem água. Mas o tempo foi passando e as coisas foram ficando mais pesadas. Vieram as medidas injustas contra o meu marido, a retirada das suas redes sociais. Ah, mas isso foi bom, viu? Eu acho que às vezes a gente não valoriza suficientemente o silêncio do Bolsonaro.
Imagina quanta merda a gente deixou de ouvir só porque ele não tem Twitter mais. Isso é um livramento diário que eu faço questão de lembrar porque eu valorizo. A tornozeleira, a limitação de visitas, a primeira prisão domiciliar, a condenação. Alerta de fofura. Não parece o diário de memórias dos primeiros passos de um bebê? Aqui tá o primeiro dia que ele usou pinico. Ele me pediu que eu continuasse levando a mensagem dele. Que eu continuasse viajando e levando uma voz de esperança para os nossos apoiadores no Brasil inteiro. A ausência dele nos nossos encontros gritava mais alto do que qualquer narrativa dos nossos perseguidores. Ele chegou a me pedir para cancelar algumas viagens quando ele desconfiava que algo ruim pudesse ser feito contra ele enquanto eu estivesse fora. Pensei que você ia falar que ele cancelava sua viagem com medo de que alguma coisa fosse acontecer com você. Ele só estava pensando no bem dele o tempo todo. Mas para um estado em especial, ele não só pediu que eu fosse, ele me enviou como missão. Porque era um povo pelo qual nós dois temos um carinho muito especial, o povo cearense. E eu fui. O que aconteceu depois foi um dos dias mais difíceis da nossa vida. A medicação que o meu galego estava tomando deu reações inesperadas. Ele ficou fora de si e acabou mexendo na tornozeleira. Que doideira, né, rapaz? O remédio era tão forte que ele ligou o ferro de solda, esperou esquentar, ficou tentando abrir a tornozeleira várias vezes e tentou fugir na vigília do Flávio. Pensa num remédio barra pesada esse. E isso resultou na transferência dele para a Polícia Federal. Meu marido foi arrancado de casa. Pelo contrário, vocês conseguiram voltar ele para prisão domiciliar, foram vocês que arrancaram ele da papuda. E logo depois desse dia, pessoas que se diziam fiéis ao meu marido, que se gabavam e lucravam por se dizerem bolsonaristas, se apressaram em me atacar, em me humilhar, em dizer que eu estaria, desculpe a palavra, cagando para o meu marido. Fica tranquila, Michele, a gente sabe que ele consegue cagar por vocês dois. A nossa vida mudou muito com a prisão do meu galego. E havia alguns compromissos que tinham sido assumidos antes. A filiação de Mariana Carvalho no Maranhão e o lançamento da pré-candidatura de Eduardo Girão no Ceará foram alguns deles. Eu falei diretamente com o meu marido sobre cada um desses compromissos. Eu disse a ele que queria apoiar o Girão, pela sua fidelidade às pautas conservadoras, pela coerência que ele representa com as pautas da direita, totalmente oposto ao que o Ciro defende. Vai, Ciro, vai lá, vai pedir apoio pro PL, Ciro, vai. Vão te aceitar bem lá, pô, confia. E assim eu voltei ao Ceará. E o Ceará tem uma outra história à parte, uma história que vocês também precisam ouvir com atenção. Em 2024, o PL disputava a Prefeitura de Fortaleza. Nosso candidato era o deputado André Fernandes. Popularmente conhecido como o Raspacu. Isso porque em uma certa época em que ele era youtuber, ele lecionou os seus seguidores como depilar o ânus olhando no espelho. E está decretado que para sempre ele seja conhecido como o Raspacu. Assim como estão fazendo com o Girão, todos diziam que ele não tinha chance, mas a direita ignorou isso e apoiou o André de corpo e alma. Era uma eleição apertada e havia uma rejeição significativa ao André por parte das mulheres. Diziam que ele era machista e que não respeitava as mulheres. De onde que as mulheres tiraram isso, né, gente? Com certeza não tem a ver com a forma como ele realmente age na vida dele cotidianamente. Não vencemos a eleição por muito pouco, mas nos mantivemos firmes aos nossos valores. André chegou a outro patamar com a ajuda e a dedicação da Priscila. E o que ela recebeu em retribuição é revoltante. Reconhecer, ser grato e retribuir o bem a quem nos ajuda é sinal de nobreza e de lealdade. Mas o agradecimento à Priscila parece estar vindo em forma de perseguição e desprezo. Deixa eu te mostrar o tamanho dessa injustiça com o número. Em 2026, serão 54 vagas para o Senado Federal. Em comparação, se aplicarmos a regra dos 30% para candidaturas femininas, teríamos direito a 17 vagas para mulheres no partido. Eu pedi apenas 3. Priscila Costa, Carol de Tone e Bia Kisses. 3 vagas de 17 que poderíamos ter. E tem sido uma batalha diária para manter essas 3.
Isso é muito desgastante. Quem poderia imaginar, né, Michele, que a extrema-direita é machista? Assim, eu acho que não tinha como a gente ter pista disso. Jair definiu que o PL disputaria as 2 vagas do Ceará, uma com Priscila e a outra com o pai do André. O que aconteceu depois foi que, aproveitando-se da prisão do Jair, começaram a trabalhar para eliminar a Priscila da disputa, cedendo a vaga dela para garantir uma aliança com Ciro Gomes. Isso mesmo, o Ciro Gomes. Eu preciso parar aqui e fazer uma pergunta. Se o André queria agradar o Ciro Gomes, por que ele não ofereceu a vaga do seu próprio pai? Será que ele acha que retirar a vaga de uma mulher seria mais justo e fácil? Sim. Que fique registrado para sempre. Enquanto ainda estava preso no 19º Batalhão, o meu marido mandou um recado claro que foi repassado à direção do partido e ao senador Rogério Marinho. Ele disse: Priscila será candidata. O número 222 deverá ser dado a ela. Não é vago, não é interpretável, é um desejo. É uma ordem do líder. Líder do quê, Michele? Ele tá no Big Brother Brasil, é? O bicho tá preso, tem que agradecer que não tá morto. Você acha que alguém leva em consideração o que ele fala ainda? Vejam bem, a palavra mais recente do meu marido em relação às candidaturas no Ceará é essa. Não honrar essa determinação do meu marido será um ato de traição contra Jair Messias Bolsonaro. E quem melhor pra falar de traição com Jair Messias Bolsonaro do que Michele? Mas o que eu não sabia ainda era o que estava sendo acordado nos bastidores. Não pelo meu marido, não com seu conhecimento atualizado, porque ele, infelizmente, estava preso e essas pessoas não tinham mais contato com ele. A última palavra sobre o Ceará, ele falou a mim e eu transmiti a cúpula do partido. Voltando ao evento, enquanto ele ocorria, eu percebi algo que me tocou fundo. Havia muitas senhoras mais idosas, de cabelos brancos, usando camisetas com o rosto do meu marido, olhando para mim, olhando para o André, olhando para o pai dele e dizendo em voz alta: Michele, Ciro não. Quando o André e o seu pai foram discursar, as vozes ficaram mais altas, mais incisivas e diziam: Ciro não. Boa, Ciro. Os petistas não te querem e agora nem os bolsonaristas também. Parabéns pela articulação, hein? Fica aí gritando com as velhas na rua, sendo mal educado com as velhas, vai? Quando chegou a minha vez de falar, eu me dirigi ao André Fernandes. Eu gosto dele, eu não falei por raiva. Falei por respeito, porque respeitar e gostar de alguém é também ter coragem de dizer o que precisa ser dito. Eu fiz elogios sinceros, critiquei o ato, a aliança precipitada com o Ciro, e não a pessoa. E encerrei elogiando novamente o André, a Bela, o Carmelo e todos os jovens ao redor dele. Alguns acharam que eu não deveria ter falado. A maioria esmagadora, porém, disse que eu estava certa. Basta ver como as redes reagiram. Mais de 90% das menções do dia foram positivas àquele gesto. Mas, independentemente disso, posteriormente, pedi perdão ao André por eventualmente tê-lo magoado. Magoar nunca foi a minha intenção. Quando o evento terminou, eu voltei para Brasília. E durante o trajeto de volta, aconteceu algo muito ruim. Algo que eu não esperava. Algo que doeu de um jeito que palavras custavam a descrever. Uma punhalada. E é nesse momento que entra na história o meu enteado Flávio. Esse roteiro ficou melhor que o de Dark Horse, hein? Ciro Gomes foi o principal responsável pelo processo que levou à inelegibilidade do meu marido. Para, Michele, você não vai me fazer gostar do Ciro agora. Ele incentivou e conclamou as pessoas a chamarem o meu marido de genocida e pediu que repetissem isso o tempo todo. Ele chamou o meu marido de ladrão de galinhas, de corrupto, de burro, de jumento. E tá errado? Diz que Bolsonaro roubava gasolina. Disse que as esposas de Bolsonaro seriam todas ladras. Disse que os filhos do meu marido, os meus enteados, eram corruptos, que eram ladrões, e deu a eles um apelido: ovos de serpentes nazistoides. Essas foram as palavras de Ciro Gomes sobre os filhos do meu marido. Sempre foi um corrupto. Eu conheço o Bolsonaro.
Bolsonaro roubava dinheiro da gasolina do gabinete dele. O que o Bolsonaro tá com medo? Tá com medo porque esses filhos dele são tudo bandido. Bom, até agora me parece que o Ciro estava lúcido. E agora, como se nada tivesse acontecido, os filhos defendem uma aliança com o candidato que deixou o pai deles, o meu marido, inelegível e humilhado. E quando vieram as arbitrariedades, as prisões, as condenações injustas do 8 de janeiro, incluindo a do meu marido, o Ciro Gomes se alegrou. Não apenas o Ciro Gomes, né? Vamos ser sinceros. Boa parte do Brasil regozijou em festa. Já que a aliança com o Ciro é tão boa, por que o André não disponibiliza a vaga do seu próprio pai? Estranho, né? Por que só a mulher tem que ceder? Patriarcado, né, filho? Mas aí quando a gente vai falar de patriarcado, aí, meu Deus, acabou o mundo. Ai, o Abner tá de lacração, cultura woke, um homem falando de patriarcado. Aí o patriarcado bota no cu delas e elas ficam, ué, o PL é machista? E foi exatamente isso que me assustou quando cheguei a Brasília. Vi as postagens do Flávio contra mim nas redes sociais. Palavras duras, tom agressivo, defendendo André Fernandes. E, em consequência, apoiando a aliança com o homem que chamou a ele, a mãe e a seus irmãos de corruptos e de ovos de serpentes nas estoides. E não foi só ele. Os irmãos vieram juntos, de forma coordenada, com textos bem parecidos uns com os outros. Pareceu combinado, premeditado. Peguei o telefone, procurei mensagens do Flávio. Procurei uma ligação perdida. Procurei qualquer sinal de que ele tinha tentado falar comigo antes de falar para o Brasil. Não tinha nada. Clima tenso na casa da grande milícia. Essa família é bandida e também encarcerada. Voltando ao Flávio, telefonei para ele, tentei algumas vezes, mas ele não atendeu. Algumas horas depois da postagem, ele retornou a ligação. Mas, sinceramente, para falar o que ele me falou, seria melhor se ele não tivesse ligado. Ele foi muito ríspido, me desrespeitou e me maltratou ao telefone. E eu não tinha feito nada contra ele. Aí depois ficam, o Flávio Bolsonaro tem muita rejeição entre as mulheres. O maluco não consegue tratar bem nem a mulher do pai dele. Se ele tratasse as mulheres do jeito que ele trata o Daniel Vorcaro... Ele disse que seria melhor eu ficar fora das decisões do partido. Disse que eu havia chegado ontem e não entendia nada de política. Mas é verdade, Michele. Você quer ficar defendendo as coisas que você acredita verdadeiramente? Você quer ficar lutando pelos seus ideais políticos por causa das suas convicções pessoais? Tipo assim, não é assim que a família Bolsonaro trabalha, né? Mas os caciques do partido no estado estão ignorando o perigo. Cada um responderá pelos seus atos. Ciro Gomes já provou inúmeras vezes não ser confiável. E ele não esconde isso. Semana passada, declarou na revista Veja que Bolsonaro e Lula são iguais. Aproveita que ela vai beber água, se inscreve no canal e ativa o sininho. É só uma questão de tempo para ele se voltar contra a direita. Todos foram avisados, em especial dentro do partido, e serão lembrados disso. Terceiro, o Flávio vai à minha casa toda semana, mais de uma vez. Se ele realmente quisesse falar comigo, já teria falado. Se considerasse necessário o meu apoio, já teria conversado. Estou na minha. Continuarei recolhida. Tá na sua, Michele? Postou um vídeo de meia hora pedindo pra eles não apoiar o Ciro? Isso aí tá recolhida, é? Mesmo depois de todas essas coisas, eu abençoei a escolha do Jair e a pré-candidatura do Flávio. Nas mesmas redes sociais nas quais ele e os irmãos me atacaram. E onde também foi publicada a entrevista dele me chamando de desrespeitosa e autoritária. Como eu disse, eu aprendi a conviver com isso. Perdoo os que me fazem o mal e permanecerei no meu lugar. Mas tem uma última coisa que preciso dizer, o que dói de um jeito diferente de tudo que falei até aqui. O grupo de maledicência coordenada a partir de quem está no exterior continua agindo e me atacando todos os dias. É o Alan dos Santos, pra quem ainda não entendeu a indireta, o Alan dos Santos consegue ser tão chato que ele incomoda até o próprio Bolsonaro e a Michele. Eles fazem postagens e vídeos retirando do meu nome o sobrenome Bolsonaro, na tentativa de me atingir. Não me atingem. Parece que atinge, né, Michele? Senão você não tava aí pedindo pra parar. Chega de escutar os bastidores da bandidagem. Eu queria mandar um salve pros meus seguidores que contribuíram na chave Pix do canal nesses últimos dias.
É isso que me possibilitou não passar fome. Salve para William Arboleia, Alan Kreuer, que mandou 80 conto, foi o maior contribuidor da semana. Muito obrigado pela confiança nesse canal, Alan. Adriano de Deus, Matheus Augusto, Lucas da Silva, Anderson Sabino, Matheus Pereira, Lupércio Martins, Thiago Vinícius e Erika Passos. Se você puder e quiser contribuir com a produção de conteúdo desse canal, contribua na chave Pix aí embaixo. Toda contribuição é bem-vinda e é voluntária. E é graças a esse apoio voluntário que eu consigo separar um tempo para produzir conteúdos para vocês. Quem não assistiu o último debate que eu participei, eu vou deixar aí na tela final. E se você assistiu esse vídeo inteiro, deixa um comentário inscrito. Nem a direita gosta do Flávio. É nóis.